10ª sessão ordinária de 1º de junho de 2020. Faz o expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária às 17h39. Solicito ao senhor vereador Ceará do Horto que proceda à evocação divina em proteção aos trabalhos. E, em seguida, solicito a todos os presentes que se mantenham de pé para entoarmos o hino de Hortolândia. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai querido, por mais essa tarde, essa noite que se inicia, Senhor. Pai querido, queremos aqui apresentar o presidente, a mesa completa, todos os vereadores que aqui chegaram, os que estão para chegar, Senhor. Abençoa também, Pai querido, a todos que estão trabalhando nessa casa de lei e os que adentraram essas portas, Senhor. Seja com cada um de nós, dai sabedoria e entendimento, para que possamos sim, Pai, fazer o nosso trabalho com dignidade. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Trilha a passagem para tropeiros, nasceste em caminhos do vento, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, conta a vitória, teu libertar. Na esperança, vem nos honrar, e nossa terra faz exaltar. Em teus campos verdes, colinas, outeiros, ergueu-se a voz da verdade. Em taquaras, remansos, mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, conta a vitória,
momento é sempre momento, construir com honestidade. Se ao florescer em ti sentimento de ter uma vida melhor, ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte, nos alcançar, com a vitória, teu libertar. Da esperança, vem nos honrar, e nossa terra faz exaltar. Expediente 1. Coloca em votação a ata eletrônica número 15 de 2020 da 9ª sessão ordinária de 26 de maio. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito... Esta casa recebeu 24 expedientes do Poder Executivo que constam na pauta eletrônica distribuída aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Leitura de projetos de lei. Projeto de Lei 43/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a suspender os recolhimentos da cota patronal ordinária devido ao regime próprio de Previdência Social, o RPPS, e estabelece a forma de financiamento da dívida. Leitura expediente acessória à matéria legislativa. Item 1, ofício GP 244/2020, protocolado em 27 de maio de 2020, do Poder Executivo, que encaminha relatório técnico da Ortoprev ao projeto de lei 42/2020 de sua autoria, que altera a redação do inciso 2º do artigo 75 da Lei nº 965, de 31 de outubro de 2001, e o plano de amortização do déficit atuarial relativo ao regime próprio do município, e revoga a Lei nº 3.658, de 6 de agosto de 2019. Senhores vereadores, foram apresentadas 58 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 19 requerimentos e 38 indicações. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento de indicação de autoria do senhor vereador Clodoaldo Santos da Silva. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Eduardo. Presidente, eu gostaria de estar pedindo vistas do requerimento 177 de 2020 e da indicação 673 de 2020 para fazer uma análise mais profunda. Pedido do vereador Eduardo Pausa pertinente, o vereador concorda com então, os contrários se levanta, aprovado por todos os nobres pares. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Vereador João, o documento do vereador Daniel Laranjeira, você pode, por gentileza, ler?
Requerimento de número 178/2020, que requer informações sobre a liberação do corredor metropolitano na Avenida Olívio Francischini, nas imediações dos condomínios Jardim de Mônaco e Jardim Jatobá. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não, vereadores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas do requerimento das indicações de autoria do senhor vereador Regis da Sarleria. Requerimento 179 de 2020 requer informações referente à regularização das vielas do bairro Jardim Everest. Indicação 590 de 2020 indica limpeza e roçagem e retirada de entulho das vielas dos bairros Jardim Everest e Parque dos Pinheiros. Indicação 594 de 2020 indica intensificação de ronda e patrulhamento da Polícia Militar e Guarda Municipal na Praça da Igreja Matriz, Praça São Francisco de Assis, localizada na Avenida São Francisco de Assis, no bairro Vila São Pedro. Indicação 595 de 2020 indica manutenção nas ciclovias existentes no município de Hortolândia. Indicação 596 de 2020 indica estudo técnico para ampliação de mais uma passagem de pedestre e ciclovia no viaduto da Avenida Santana, Ponte da Bandeirantes, no bairro Jardim Amanda 1. Indicação 597 de 2020 indica substituição de poste de rede elétrica de madeira localizado na rua Manuel Enéas, na altura do número 266 do bairro Parque Santo André. Indicação 599 de 2020 indica revitalização de sinalização de solo vertical e horizontal em todas as ruas dos bairros do Jardim Boa Esperança. Indicação 600 de 2020 indica estudo técnico para implantação de trevo urbano localizado no cruzamento das ruas Agudos com as ruas dos Evangélicos, número 255, em frente ao Varejão Santo André, no bairro Santo André. Indicação 602 de 2020 indica implantação de acessibilidade para cadeirantes em todos os pontos de ônibus e nos ônibus que trafegam pelas linhas dos bairros Jardim Novo Horizonte, Jardim Taquara Branca e Jardim Firenze. Indicação 605 de 2020 indica revitalização de sinalização de solo vertical e horizontal em todas as ruas dos bairros Santa Clara do Lago. Indicação 606 de 2020 indica intensificação de ronda e patrulhamento da Polícia Militar e Guarda Municipal em toda a região central da cidade. Indicação 622 de 2020 indica intensificação e ronda e patrulhamento da Polícia Militar e Guarda Municipal em toda a região do Jardim Everest.
Indicação 656/2020, indica a melhoria de iluminação pública em toda a extensão da rua Amélio Basso Breda, do bairro Vila Real. Indicação 667/2020, indica a poda de árvore na área interna e externa da escola EMF Fernanda Grisiele Rezende Couvre, localizada na rua João Gastaldi, número 430, do bairro Jardim Adelaide. Requerimento e todas as indicações do nobre vereador Regis da Serleria. Senhores vereadores, o requerimento e as indicações estão em discussão. Não havendo oradores, vou à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria senador. de consultar, que o senhor consultasse o autor e já parabenizar o autor dos documentos, o nobre vereador Regis, se possa assinar em conjunto, pois são de grandes revelia para essa Câmara Municipal. Certo, vereador. Consulta o autor, vereador Regis Serleria. À disposição do nobre par de todos que estão presentes aí. Peço à Secretaria da Casa que possa passar o documento para o vereador senador estar assinando. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas do requerimento e da indicação da autoria da senhora vereadora Simone Bettini. Requerimento 180/2020, que requer informações sobre os recursos do Governo do Estado destinados para as casas de repouso e asilos do município para atender o Covid-19. Requerimento 190/2020, que requer informações referente à construção da ponte e travessia sobre a linha férrea e Ribeirão Jacuba. Requerimento 191/2020, que requer informações sobre o contrato com a Associação Metropolitana de Gestão. Requerimento 194/2020, que requer informações sobre o atendimento no Hospital Mário Covas e UPAs do nosso município. Requerimento 195/2020, que requer informações sobre o contrato da organização social Instituto Bom Jesus na gestão do Hospital Mário Covas. Indicação 586/2020, que indica flexibilização pelo Banco do Povo de linha de crédito especial para microempreendedores formais, informais ou produtores rurais do município que estão em situação de inadimplência em razão da crise causada pela pandemia Covid-19. A indicação e os requerimentos são de autoria da vereadora Simone Bettini. Senhores vereadores, o requerimento e a indicação estão em discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Ceará. Depois o vereador João Pereira. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a nobre vereadora que fez aqui vários documentos. E quero aqui, vereadora, parabenizar esse que requer informação sobre contrato com a organização Bom Jesus, que é a IBJ. Senhor presidente, eu quero ver de que forma que
essa gestão pública, ela vai fazer pagamentos aos médicos que acabaram de soltar as NF, para poder ter seus pagamentos. Eu quero saber como que eles fazem um contrato de tamanha envergadura. Já pagamos para essa empresa, esse ano, quase 28 milhões de reais. E daí, ainda estamos devendo. Eu quero saber qual vai ser a justificativa desse governo para pagar esses médicos, sendo que eles não reteram o pagamento a essa empresa. Então, nova vereadora, é importante de deixar bem claro, se o prefeito pagar esses médicos, lógico que eles têm que receber, mas dá prevaricação, porque a gestão não reteu o pagamento para acertar isso aí. Então, é importante que nós acompanhamos para poder ver o que realmente vai ser feito com essa transição dessas OS. E também, nobre colega, esse aqui também que requer informação sobre recurso do governo do Estado de São Paulo para a casa de repouso, é sabido por todo, né, que essas casas de repouso nós não vemos nem repasso. E daí nós vemos hoje o caos que está posto na nossa cidade quando se trata das casas de repouso. Então, quero parabenizar Vossa Excelência. Eu não poderia deixar de vir a essa tribuna para debater a questão desse projeto, desse contrato com a IBJ. Senhores vereadores, os documentos continuam em discussão. A palavra, o presidente. vereador João Pereira, que pediu seguidamente. Senhor presidente, nobres pares, a todos os presentes, meu boa noite, aqueles que nos seguem pela web. Venho aqui, presidente, discutir o requerimento que fala aí sobre a ponte, né, sobre a linha férrea ali no Vila Real, que é uma das reivindicações mais antigas da nossa cidade e que, graças a Deus, o prefeito Ângelo Perugini, desde o primeiro momento que assumiu aí, novamente a cidade, no terceiro mandato, fez o projeto, né, daquela ponte, procurou os membros da diretoria da Rumo e, na verdade, ficou tudo acertado lá atrás, há 2 anos atrás, só que, basicamente, o que aconteceu? Faltava assinatura do governo federal, né, para concessão desta ferrovia aí, que a Rumo já vinha há alguns anos aí utilizando, né, dessa linha férrea. E aí tinha um acordo desde o início que a Rumo iria gastar 7 bilhões de reais ao longo de toda a ferrovia, né, desde o Porto de Santo até o seu final, iria fazer alguns investimentos em umas cidades. E Hortolândia, graças à habilidade do prefeito Ângelo Perugini, foi a cidade que foi a primeira contemplada com esta grande obra. Olha para vocês verem, nobres pares, o valor do projeto desta ponte está em torno aí de 40 milhões de reais que a Rumo vai investir só na cidade de Hortolândia. Então era um dinheiro que poderia sair dos cofres públicos, mas graças à habilidade do prefeito Ângelo Perugini, ao planejamento, ao foco, à obstinação do prefeito, em fazer com que esse projeto se tornasse realidade, lutou lá desde os primeiros minutos, dos primeiros instantes, para que a nossa cidade fosse a primeira cidade contemplada com esta obra, né, com este valor de 40 milhões de reais aproximadamente, dos 7 bilhões que a Rumo vai investir em outras cidades, e a nossa cidade ter a honra, ter o prazer de ser a primeira cidade desta ferrovia, que a Rumo ganhou a concessão agora, foi assinado com o governo federal, para que a nossa cidade tenha essa ponte. Na verdade, essa ponte ela vai nascer ali
próximo ali ao antigo Bradesco, e ela vai chegar próxima ali à entrada da igreja ali do Vila Real. Então gostaria de parabenizar a persistência, a obstinação, o trabalho, a dedicação do prefeito Ângelo Perugini e sua equipe, né, para que esta obra se tornasse realidade. E acreditamos que esse ano ainda, se Deus quiser, que essa obra possa vir a servir o povo de Hortolândia aqui e nós possamos fazer, né, juntamente com a Rumo, este grande ganho, esta grande conquista para o povo da cidade de Hortolândia, principalmente o pessoal lá daquela região do Vila Real Continuação, Nova Hortolândia, que é uma das regiões mais antigas da nossa cidade, mas que sofre ali com aquele problema ali, com aquele gargalo do trânsito ali. Quando passa um trem ali, demora-se 10, 15 minutos para o trânsito fluir. Fora as vidas que já se perderam ali, que são incontáveis, né? Podemos dizer aí que, no mínimo, 10 vidas se perderam ali ao longo de todo esse tempo, de outros governos que passaram e tentaram, não conseguiram, mas que agora o prefeito Ângelo Perugini consegue. Outra situação, presidente, que eu gostaria de falar aqui, é da questão do Hospital Mário Covas, né? Do requerimento que diz, requer informações sobre atendimento no Hospital Mário Covas e UPAs no município, né? No nosso município. Todos sabem que a gente está passando por um problema da pandemia. Eu, particularmente, enquanto vereador, achei muito estranho essa flexibilização das regras para a nossa cidade, mas tá aí, o governador criou 5 faixas, né, com algumas cores. Hortolândia se encontra na 2ª faixa. E aí, hoje, nós temos o atendimento na saúde do nosso município privilegiado nessa questão da Covid, porque todos sabem da gravidade, da letalidade e da rapidez com que esse vírus se espalha. Eu tenho muito medo que o governo do estado de São Paulo, não só aqui no estado de São Paulo, mas outros estados estão fazendo essa flexibilização, que as coisas vão piorar cada vez mais. E, infelizmente, em detrimento dos outros problemas de saúde, que a gente sabe que tem, a questão dos exames, a questão das consultas. Hoje, basicamente, a saúde não é só no município de Hortolândia, não é só no estado, é no Brasil. A prioridade é a questão do tratamento da Covid. Temos aí visto na televisão, presidente Nobres Pares, o tanto de vidas perdidas que vários médicos já tiveram no nosso país, enfermeiros, né? Esse pessoal que atua aí, que trabalha no SAMU, que atua na linha de frente, com um trabalho incansável, mas infelizmente a nossa população não está acreditando na gravidade do problema. E hoje, se não me engano, acho que nós já somos o 3º ou 4º país com maior número de mortes no mundo. Já somos o 2º em casos, né, retratados aí a cada dia. E somos o 1º país do mundo em número de mortes, hoje, num período de 24 horas. Então, eu gostaria que essa flexibilização pudesse estar ocorrendo num momento mais tranquilo, onde a gente já tivesse chegado ao pico da pandemia e a gente tivesse uma diminuição grande dos casos na nossa cidade, no estado e até no Brasil. Infelizmente, não é isso que está ocorrendo. Mais uma vez, é a minha opinião, mais uma vez eu acredito que a gente vai pagar um preço muito caro pelo imediatismo, né? Se tivéssemos feito lockdown logo lá no início, 30 dias, hoje nós já estaríamos voltando e a situação já estaria se normalizando. Passou-se 80, 90 dias, né? E aí prejudica também as pessoas que têm outros problemas de saúde e que vão, muitas vezes, no postinho de saúde e que vão na UPA e que vão no hospital, não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil, e a prioridade 80% hoje é atender essa questão do Covid. Então isso é muito sério e eu não poderia deixar de vir a essa tribuna aqui e debater essa questão. Muito obrigado, presidente Nobres Pares, aí pela atenção. Senhores vereadores, o documento continua em Com a palavra, discussão. presidente. Com a palavra o vereador John Leno. Perdão, o vereador Divaldo, vereador John Leno. Depois eu, presidente.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, ao público presente, uma boa noite. Eu vou falar somente sobre o requerimento 190/2020. Não poderia deixar de vir aqui a essa tribuna para falar sobre um requerimento ali da ponte do Vila Real, uma obra esperada por muitos moradores aqui da nossa cidade, inclusive eu, que moro há 40 anos aqui na cidade e sempre sonhei em ver aquela passagem, né? Sabemos o quanto é importante para nós e o quanto essa ferrovia trava, né, o desenvolvimento e a vida do cidadão aqui da nossa cidade. Mas não posso deixar também de parabenizar o nosso prefeito, né, que tanto lutou para que esse sonho realizasse. Fiz questão de vir a essa tribuna, pois recebi essa semana vários munícipes me questionando sobre de qual forma foi feita a negociação para essa construção. Graças a Deus, o nosso prefeito, muito habilidoso, muito articulado, conseguiu fazer com que essa obra saísse aqui no nosso município sem custo para os cidadãos da nossa cidade, pois todo o investimento daquele pontilhão vai ser custeado pela empresa permissionária do serviço ferroviário, a Rumo. Algumas pessoas até me procuraram, mandaram mensagem e questionaram por que a obra está saindo só agora, se a verba já estava nos cofres do município. A verba não estava nos cofres do município. Nosso prefeito estava construindo uma relação para que, quando fosse feito a renovação do contrato pela empresa Rumo, que a nossa cidade fosse contemplada com essa obra. A Rumo, como o nobre vereador João Pereira já expôs aqui, ela vai fazer melhorias em todas as cidades onde a ferrovia passa. E se não fosse a ação do nosso prefeito, o dom de articular que ele tem, nossa cidade talvez não seria a primeira cidade a estar sendo contemplada com essa obra. Então, diante de todas as obras que a Rumo irá fazer, Hortolândia é a primeira obra a ser feita. E o mais importante, a verba que poderia ser gasta para a construção desse pontilhão, que já é um sonho da nossa administração, do nosso prefeito construir essa obra, ela vai ser aplicada em outras obras de grande importância para a nossa cidade também. Então, fico feliz de ver a realização dessa obra, que é o sonho de muitos moradores, não é de meia dúzia de moradores. Pode ser que ela não faça falta para alguém que mora lá na divisa da saída de Campinas do Rosolém para Campinas, mas para a nossa região aqui, a região onde eu moro, ela é muito importante. Então, quero aqui parabenizar o nosso prefeito por ter feito todo esse trabalho, toda essa articulação, e a gente poder ver em tão poucos dias, se Deus quiser, o início dessa obra. Muito obrigado. Senhores vereadores, o documento continua em discussão. Com a palavra o vereador John Lennon. Senhor presidente, nobres pares, quero cumprimentar quem nos assiste em casa, parabenizar a vereadora Simone Bettini pelos documentos, todos eles de grande relevância, mas vou me ater a dois documentos. Um é sobre a indicação de criação de programa emergencial, aliás, é sobre a questão da Casa do Idoso para atendimento à Casa de Idoso aqui da cidade de Hortolândia. Por um acaso, eu estou também com uma indicação, vereadora, que indica a criação de programa emergencial para atendimento e doações de alimentos e medicamentos. A gente sabe que as entidades aqui são privadas, são particulares, mas nesse momento de pandemia, as pessoas que ali se encontram, muitas famílias não têm condição de pagar, e muitas casas têm falado comigo, então acho que o seu documento é pertinente, uma vez que as casas são particulares, mas que o município pode vir, de repente, estudar uma possibilidade juridicamente de ajudar, seja com medicamento ou seja com alimento. Eu falei com várias casas, e as casas estão com dificuldades, tem inclusive familiares que abandonaram, vereador Zaca, os seus pais que estão nessas casas de repouso,
E esse documento vai em encontro do que eu também tinha encaminhado, que é uma indicação minha, então eu gostaria de aprovar aí todos os documentos de Vossa Excelência. Um outro documento, claro... Parte aqui, que a máscara tira o foco. É só complementar e dizer que é fundamental essa preocupação nesse momento, porque realmente ali nas casas dos idosos encontram pessoas na alta fragilidade, né? E a indicação de Vossa Excelência vem em bom termo, porque o requerimento indaga sobre recursos que o Estado já está, né, viabilizando para atender essa demanda durante a pandemia, mas é fundamental a indicação de Vossa Excelência, porque o nosso poder público local também tem que ter essa sensibilidade e gerar uma política que possa atender nessas pessoas nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando. Parabéns pela indicação, vereador. Obrigado, nobre par. Um outro documento de grande relevância que eu quero discorrer de Vossa Excelência é o que, na verdade, é um requerimento, uma indicação. Indica flexibilização pelo Banco do Povo de linha de crédito especial para microempreendedores formais, informais ou produtores rurais do município que estão em situação de inadimplência em razão da crise causada pela pandemia. Na semana passada, eu representei aqui a Câmara numa conferência, nobre vereadora, com o Sérgio Vignoli, que é o nosso secretário estadual de Desenvolvimento Regional. E uma das reclamações que eu fiz foi exatamente essa, porque o Banco do Povo está atrelado ao Estado através do Desenvolve São Paulo, que é do BNDES. O BNDES não dispõe de recursos para micros, ele repassa para o banco, para o Desenvolve São Paulo. Eu reclamei à época com o secretário de Desenvolvimento aqui do Estado de São Paulo, da burocracia, e o mesmo concordou. É muito difícil, é assim, burocrático demais você conseguir recurso, e aí eu vou dizer num caso específico, todos os demais comerciantes, mas você pega a academia que está parada desde o primeiro dia, como é que os caras conseguem, como é que os proprietários conseguem fazer isso? Foi uma demanda que eu levei das academias, todos os comércios de modo geral, que nós vereadores da região metropolitana discutindo, mas uma delas foi a questão das academias. Eu não sei se caberia uma pauta com o secretário, mas é uma coisa que precisa mudar, porque nesse momento de dificuldade, você tem que desburocratizar, inclusive o Vignoli reconheceu isso, da dificuldade do governo do Estado, através do governo federal, porque é o governo federal que deveria fazer isso. No entanto, o Desenvolve São Paulo tem essa finalidade, e o Desenvolve São Paulo acaba burocratizando o repasse de recursos para os micros. Então, de nada adianta, se a gente fizer isso no município, se o Estado não autorizar e desburocratizar, inclusive, a colocar a juro zero, com carência de 12 meses, 24 meses, porque vai colapsar economicamente o país, e o micro e o pequeno é quem mais está perdendo. Então, o governo federal deveria ter a sensibilidade para já, inclusive, facilitar isso, isentando, inclusive, várias outras taxas de impostos. A nobre vereadora lembra, inclusive, que eu também coloquei aqui uma moção para a CPFL, que está dentro do próprio tema, que está falando do micro, do apoio, e para a Agência Nacional da Água, que é para isentar. Se o comércio não está funcionando, não há sentido algum de que seja cobrado. Por exemplo, a academia parou faz 3 meses e continua cobrando, eles fazem uma média dos últimos 12 meses, se a pessoa pagar 1.000, 2.000, vai continuar cobrando aquele valor. Então, uma outra coisa que tanto a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, quanto a própria ANA, a Agência Nacional da Água, pudesse vetar, nesse período da pandemia, o pagamento disso. Então, assim, queria contribuir, colaborar com os vossos documentos, todos eles são de grande importância, quero votar esses documentos, aprovar, mas, sobretudo, esses dois, porque os demais vocês já discorreram muito bem. Queria exatamente parabenizar esses 2 documentos que eu acho extremamente relevante, dessa sensibilidade que Vossa Excelência teve desses documentos em relação ao micro. A Vossa Excelência, que também é comerciante e sabe quanto é difícil manter funcionários, manter colaboradores nesse período da pandemia. Essa situação, isso daqui deveria partir inicialmente do governo federal. O governo federal, com certeza, deveria ter essa sensibilidade de poder mandar isentar, porque qualquer país, nobre vereadora, qualquer país tem lá o que a gente chama de um fundo, de uma poupança, uma reserva cambial, que é exatamente para pagar as dívidas internas e externas que a gente tem pagado sucessivamente com todos os governos. Todos os países lá fora, todos aportaram um recurso, inclusive o G20 vai aportar 5 trilhões na economia. Este governo também deveria fazer isso, deveria reconhecer, porque os pequenos, micros, que é quem mais gera emprego no país, é que estão com dificuldade e vão passar por mais dificuldades ainda. Então, só para concluir, presidente, queria mais uma vez parabenizar Vossa Excelência e aprovar todos os documentos. Muito obrigado. Senhores
Senhores vereadores, como nós estamos fazendo a sessão reduzida em 30 minutos, nós vamos estar colocando agora os documentos em votação. Os vereadores concordam? O vereador Frank lembrou que os documentos da vereadora Simone estão em votação. Lembrando que esse documento da vereadora Simone Bettini, assinado pelo vereador Franco, vereador Tiago Mascarenha, vereador Meirinho e vereador Ceará do Amanda, tá certo? Aprovado por todos os pares presentes. Senhores vereadores, concluindo o trabalho previsto para o expediente, declaro encerrado o expediente de sessão às 18 horas e 18 minutos. Teremos um intervalo regimental. Presidente, Pois não, vereador John Leno. aproveitando que todos os documentos já estão assinados, gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário da possibilidade de não termos intervalo regimental. O pedido do vereador John Leno é pertinente. Os vereadores concordam com isso, então os contrários se levantem. Aprovado por todos os pares presentes. Fase da ordem do dia. 10ª sessão ordinária de 1º de junho de 2020. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo um legal, declaro aberto o trabalho da ordem do dia às 18 horas e 19 minutos. Rito especial incluído na ordem do dia por motivo de prazo vencido, parágrafo 6º do artigo 303 do regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Discussão única do veto parcial ao projeto de lei 104/2019, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações na lei número 1937, de 13 de setembro de 2007. Com parecer pela rejeição do veto, vai à discussão o veto parcial ao projeto de lei número 104/2019. Então, vereadores, vai à votação. O veto, não rejeita o veto.
Tivemos 10 votos sim e 5 votos não. Matéria de regime de urgência especial. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2. Discussão única do projeto de lei 20/2020, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, que inclui no calendário oficial do município de Hortolândia o dia da conscientização sobre a síndrome de Edwards. O projeto tem estatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 20 de 2020. A palavra ao autor. Senhor presidente, nobre vereadora Simone, nobres vereadores, queria agradecer pelas assinaturas do regime de urgência que Vossa Excelência assinaram. Eu fui procurado por um grupo de mães há uns meses atrás, pedindo uma ajuda para que a gente pudesse aprovar esse projeto e colocar no calendário oficial do município o dia da conscientização sobre a síndrome de Edwards, no dia 6 de maio. O que é a síndrome de Edwards, ou trissomia de cromossomo 18? É uma alteração de genética, a segunda mais frequente do mundo, sendo a primeira a síndrome de Down. Ela atinge 1 a cada 8 mil bebês nascidos, segundo as estatísticas oficiais, e alguns geneticistas acreditam que essa proporção já possa ter chegado 1 para cada 2 mil. As crianças nascem com uma cópia extra do cromossomo 18, o que é capaz de alterar bastante o funcionamento do corpo. A literatura médica diz que existem mais de 100 sinais e sintomas que podem manifestar no bebê. Por isso, nem todos terão os mesmos sinais e os mesmos sintomas. No Brasil existem muitos casos de crianças, inclusive eu tive a oportunidade de receber uma comissão de pais e mães, que já estavam com a procura para poder pedir ajuda ao poder público, onde a gente procura mudar o que hoje fala sobre a síndrome, que ela é incompatível com a vida, ou seja, praticamente tenta se condenar que quem nasceu com a síndrome de Edwards não seja compatível com a vida. Nós queremos mudar isso, porque nós temos casos de adultos com a síndrome. Então, a ideia da que a gente espera com essa lei é mudar esse conceito, é mudar essa forma de pensar, principalmente conscientizar os profissionais de medicina, para que eles possam estudar mais sobre isso, para que eles possam ter mais conhecimento, para a gente dar todo um auxílio para essas famílias, para essas crianças. Tive a oportunidade, e eles estão assistindo nesse momento, de ter a assessoria do movimento T18 Brasil, que é capitaneado pela Associação Síndrome de Amor, que é sediada lá em Ribeirão Preto, sem fins lucrativos, mas ela busca apoiar essas famílias através dessa ONG. Então a gente está, através dessa lei, querendo mudar essa concepção de que quem está com a síndrome de Edwards, como consideram os médicos, seja incompatível com a vida. Então, peço voto para Vossas Excelências para que a gente possa incluir no nosso calendário. Já existe uma lei estadual de número 16.653, e aí a gente coloca o dia 6 de maio, que foi quando começou as primeiras ações do movimento. Por isso, acho que para essas famílias, e para todos em geral, lógico, passa a ser um novo dia através dessa lei, que ela passa a estar dentro do nosso calendário. São poucas as cidades que têm ainda, por isso que existe uma campanha nacional, já tem um projeto correndo no Senado Federal, para que seja aprovado também, através de lei, constitucional. Então, a gente pede para Vossa Excelência esse voto, tenho certeza, que vai ser uma grande vitória, não só para as famílias de Hortolândia, mas para todos que encampam essa luta, e tenho certeza, para quem ama a vida, é a favor de votar essa lei e ajudar a gente com essa campanha. Então, peço o voto de Vossa Excelência.
Senhores vereadores, o projeto de lei 20/2020 continua em discussão. Vereadores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3, discussão única do projeto de lei 42/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do inciso 2 do artigo 75 da Lei nº 965, de 31 de outubro de 2001, e o plano de amortização do déficit atuarial relativo ao regime próprio de previdência do município, e revoga a Lei 3.658, de 6 de agosto de 2019. Senhores vereadores, o projeto de lei número 42/2020 está prejudicado por falta de assinatura. Não havendo mais nada a tratar, nesta sessão convoco os senhores vereadores para a sétima sessão extraordinária, que será realizada nesta sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, às 10h30 da manhã, aqui no plenário da Câmara. Embora com Deus.